Fala, Jortano, a gente está dando prosseguimento ao nosso curso de Geografia do Brasil e agora vamos falar de quê? De população brasileira, né? A gente tem que saber basicamente sobre o crescimento da nossa população, né? Não preocupar muito com questões mais direcionadas para a história, né? Igual formações e tal. Isso aí a gente vê, dá uma passadinha e vê muito superficialmente, mas a gente tem que saber da composição da nossa população, onde ela está posicionada, por que ela está naquele lugar, se houve crescimento em uma região, por que houve esse crescimento nessa região específica, isso que a gente vai estar vendo agora, certo? Então vem para cá. Primeiro a gente vai falar de alguns conceitos absolutos de população. A gente tem que entender o que é população, a gente vai entender também sobre indicadores populacionais que são importantes para a gente conseguir trabalhar esse conteúdo, né? Primeira coisa, a gente vai ter que entender o que é população. Certo? A gente vai ter que entender o que é população. E nessa mesma ideia de população, a gente tem que entender o que é uma população que a gente vai chamar de absoluta. E uma população que a gente vai chamar de relativa. Então, a partir de desses conceitos básicos aí, que a gente vai começar a trabalhar toda a ideia populacional. Então, normalmente você fala, população é isso. Então, você já tem uma ideia básica do que é população. Só que agora a gente vai pegar essa ideia sua e vai trazer aqui para o campo científico, né, para o campo geográfico. Primeiro, se eu analisar aqui no caso brasileiro, a gente vai pegar o último censo. O que seria um censo, então, Elmi? Um censo, já faça na sua anotação aí, um censo é uma contagem da população. Já deixou a anotação, certinho? Como que é feito um censo demográfico, né? Então a gente fala, pode cair na prova para você, censo ou censo demográfico. É uma contagem da população que é realizada no Brasil, lembre aí, no Brasil, a cada 10 anos. Então, se a gente está em um determinado ano, vamos lembrar especificamente que o último censo que a gente tem é o censo de 2010, né? O censo mais atualizado que a gente tem é o censo de 2010. Então, lembre, a cada 10 anos a gente tem um censo. Beleza? Essa contagem a gente tem que ficar esperta, porque ela é importante. Por que ela vai ser importante, essa contagem? Porque é a partir dos dados do censo demográfico que a gente vai saber basicamente os valores que tem que ser direcionados para cada coisa, para cada setor e através dessas projeções de crescimento. Os especialistas costumam falar que nenhum centavo ele vai chegar ao município se não for de acordo com os dados do censo. Então você vai imaginar, por exemplo, se eu tiver 10 pessoas em determinada casa, eu vou receber o quê? Uma projeção de 1% de crescimento, eu vou receber o valor para educação, o valor para saúde, né? O valor para lazer, para uma determinada prefeitura, para um determinado estado, relativo a 11 pessoas, né? Então a gente vai ficar esperto em relação a isso, certo? Então a gente tem que ficar muito esperto. Lembre aí, no caso do Brasil, faça a anotação, a contagem populacional é a cada 10 anos. Então, se eu tiver uma contagem em 1990, a outra contagem ela vai ser em 2000, a outra em 2010, a outra em 2020 e assim sucessivamente. Países africanos, eles têm um problema sério em relação ao censo. Qual que é o problema dos países africanos? Eles não têm uma constância, né? Eles não têm uma constância e eles têm um déficit também em relação a essa contagem. Beleza? Eles têm um déficit. Qual que é o déficit? Alguns países africanos, devido ao quê? Devido a condições locais, condições climáticas, a condições tribais, muitas vezes eles não registram as pessoas ao nascer. Como assim? Eles não vão registrar as pessoas no momento que elas nascem. Então, o que acontece? A pessoa nasceu agora, então ela é registrada normalmente quando ela tem 8, 10 anos, né? E isso é um problema porque isso aí vai maquiar vários indicadores populacionais, certo? Aqui no caso brasileiro, não. No caso brasileiro, você vai ter o quê? A pessoa nasceu, ela já é registrada no próprio hospital, porque é já legislação federal, certo?
Então vão ficar espertos em relação a esses pontos, que esses pontos eles vão delimitar e vão facilitar demais em hora de provas e hora de vestibulares. Então, censo nosso a cada 10 anos. Mas se o censo nosso é a cada 10 anos, o que que vai identificar aqui então? Ó, vamos observar o seguinte, tem um dado aqui, né, em relação a 1991, aí mostra crescimento da região, mostra a região norte, né, 91, 2000, 2010, mostra todas as regiões brasileiras. Para variar, na hora que a gente verifica aqui, ó, uma das regiões que teve mais crescimento, a gente teve uma quantidade boa, em torno de 8 milhões de habitantes, também vai ser a região o quê? Sudeste. A outra que teve um crescimento também grande, região Nordeste, né? De 47 para 53, teve um crescimento aí de 5 milhões de habitantes aproximadamente. Opa, 6 milhões, né? Aproximadamente quase 6 milhões de habitantes. 5 e alguma coisa. No Sul a gente vai ter o quê? A gente tem um crescimento bem menor no Sul, bem menor mesmo. Né? E no Centro-Oeste a gente começa a ter também um crescimento, a gente vai entender por que é isso, quais necessidades, foram fronteiras agrícolas, mas já deixando o caso aí, principalmente o crescimento do Nordeste, anotem, é de acordo com a questão da soja e de acordo com investimentos polarizadores. O que são chamados esses investimentos polarizadores? Investimentos lá naquelas áreas, por exemplo, do Nordeste, a área de polígono das secas, áreas onde antes, olha para você ver, áreas onde antigamente eram áreas só de dispersão, agora são áreas também de atração populacional. Então vamos ficar espertos em relação a isso, né? Então no censo de 2010 a gente verifica que no Brasil a gente tinha 190.755.799 pessoas, né? Então, essa quantidade de pessoas, ela representa a minha população absoluta. Então, eu coloco aqui, ó, vamos colocar. É interessante sempre a gente trabalhar com dados aproximados. Então, eu coloco aqui aproximadamente 190 milhões de pessoas é a população absoluta do Brasil no censo de 2010, né? Que é o censo mais atualizado. Aí, se eu entrar lá no site do IBGE agora, existe um relógio. Ele vai ter um relógio. Esse relógio, ele faz um cálculo aproximado, né? Um cálculo aproximado, tem escrito lá, estimativa da população. Não é a contagem, é questão estimada, né? De acordo com o crescimento, de acordo com as bases que a gente tem no último censo. Então, hoje está em torno de 218 milhões de pessoas. Aproximadamente é o dado mais ou menos que a gente tem lá em torno de 218 milhões, mas vamos lembrar o último dado que a gente tem, aproximadamente 190 milhões de pessoas, quase 191 milhões, beleza? Deixa anotado aí. Sempre os dados referentes à população, eles têm que ser dados aproximados. Por quê? Porque toda hora tem pessoas morrendo e pessoas nascendo, certo? Então, a primeira característica. Então, você quer me dizer o quê? Que a população absoluta é isso. A população absoluta é o número total de habitantes. Então, número total de habitantes, a gente vai chamar de população absoluta. Se eu falar, por exemplo, em uma cidade tem 100 pessoas... Então, essa cidade, a população absoluta da cidade é de 100 pessoas, certo? Se eu falar que é de uma pessoa, então vai ser população absoluta é uma pessoa, ou seja, um habitante, ok? Então já faça a sua anotação. Próxima coisa que a gente vai verificar é a questão da relatividade. Né? Então vamos trabalhar agora a questão da relatividade da população. A gente trabalhou a questão absoluta, que é o número total, né? A gente trabalhou a questão do número total de habitantes. Agora a gente vai falar do número de acordo com a área. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e trabalhar população relativa, ela vai ser o número, se a população absoluta dividido pela área. No caso aqui do Brasil, a população absoluta nossa pela área vai dar aproximadamente
vamos pôr aqui aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, anotem, a gente vai ter aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado aqui no Brasil. Então, de 22, o último dado que a gente tem é aproximadamente, viu? É aproximadamente. Então, aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando eu falar com vocês sobre a população relativa, é quando ela vier na prova para a gente aqui, ó, com quilômetro quadrado. Se vier a relação de habitantes por quilômetro quadrado, eu chamo de população relativa. Anotem isso porque a população relativa, ela também é o quê? É o que a gente chama de densidade demográfica. Então, população relativa e densidade demográfica é a mesma coisa, só muda. Vai ser o quê? São questões que vai ter só uma diferenciação em nome, mas o resultado é o mesmo. Ok? Vamos deixar isso anotado aí. Por que existe essa relação? A densidade demográfica é também a relação da quantidade de habitantes pela área. Então, você faz a distribuição. No Brasil, a distribuição, ela é o quê? Vamos verificar aqui. Se eu tenho lá no norte 15 milhões de habitantes, e se eu tenho lá no sul, vamos pegar o sul? Vamos pegar o sul, 27 milhões. São 3 estados no sul. Se eu pegar só o estado do Amazonas, né? Se a gente só lembrar o Amazonas consegue engolir quase todos aqueles estados ali, né? Então vamos lembrar dessa característica importante. Por que vão lembrar dessa questão? Porque se eu vejo que no sul eu tenho 15 milhões e que no norte eu tenho 15 milhões e no sul eu tenho 27 milhões, tem algum problema aí, não tem? Tem. Aí eu chego lá no sudeste e verifico que no sudeste eu tenho 80, o quê? Eu vou ter 80 milhões. Então, por que eu tenho essa relação de distribuição? Exatamente porque, primeira coisa que vocês vão anotar, aliás, mais uma coisa, né? Que vocês vão anotar aí, qual que é? Vocês vão anotar exatamente que existe uma concentração desigual. Então, a população brasileira está concentrada de forma desproporcional no nosso território. Anotou? Olha para vocês verem, que bacana. Uma das áreas que a gente tem menos população é na região norte, né? A segunda, por quê? Na hora que a gente vai distribuir, lembre, primeira área com menor quantidade de pessoas, vamos pegar o quê? Vai ser centro-oeste, depois nordeste, aliás, centro-oeste, norte, centro-oeste, norte, sul, centro-oeste, norte, sul, nordeste e sudeste. Né? Então, vamos lá. Quando eu chegar no centro-oeste, eu tenho... Vou pegar o símbolo emprestado aqui da matemática. Acho que isso aqui é aproximadamente, né? Chegar ali no norte, ó. Vamos pegar ali no norte. No norte eu tenho todas as cidades aqui, vou colocar aproximadas, viu? Só pra gente ter uma ideia. Aí vocês vão verificar que essa tabela aí está no material de apoio seus. Aproximadamente 15 milhões de habitantes. No centro-oeste eu tenho aproximadamente 14 milhões de habitantes. No sul, 27. Nordeste, 53. E sudeste eu tenho aproximadamente 80, né? Então, olha a diferença para vocês verem. É discrepante. É discrepante. Quando eu verifico o norte tem mais território, né? Do que áreas, por exemplo, áreas de sudeste, né? Não tem mais... A gente vai verificar o quê? As áreas do norte são maiores que as áreas do sudeste.
Só que eu tenho mais população, onde? Eu tenho mais população localizada no Sudeste do que no Norte, exatamente por causa dessa questão da distribuição desigual. Quer dizer que o Sudeste ele oferece alguns benefícios que a gente não encontraria, por exemplo, na região Norte, né? A região Norte ela tem a característica também, principalmente essas áreas de floresta equatorial, alguns autores, alguns não são todos, eles vão falar que são regiões anecúmenas. O que seria esse tipo de região? Regiões anecúmenas são regiões o que? Inóspitas, regiões com dificuldade para o ser humano sobreviver. É meio complicado isso, porque a gente verifica que existem muitas pessoas que conseguem viver nessas áreas. Quais as outras áreas no mundo que a gente pode falar, Elmer, que são anecúmenas? Regiões, por exemplo, o que? Regiões altas, regiões muito altas, picos, né? Dobramentos modernos são regiões anecúmenas, então a gente tem que ficar esperto em relação a essas características, né? Lembre, alguns autores consideram florestas equatoriais como áreas anecúmenas. Por quê? Exatamente devido à grande quantidade de chuva e calor que existem nessas áreas. Então lembrem o que? Basicamente essa questão aqui, centro-oeste, norte, sul, nordeste e sudeste, né? Isso aqui, eu estou contando, aqui tem menor para maior. Se for de maior para menor, vocês fazem a inversão aí, que é sudeste, nordeste, sul. Lembrem, muitas vezes em hora de prova, as pessoas têm mania de achar que no sul você tem mais população do que no nordeste. Não, é sudeste, anotaram? Nordeste, estou falando demais agora. Sudeste, nordeste, que mais? Sul, norte e centro-oeste. Beleza? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Aí você tem muita questão de entender, por exemplo, né? Depois a gente vai entender sobre a PEA. O que seria essa PEA? Que é aquela população economicamente ativa, né? Aquela população que trabalha e gera renda. Beleza? A gente vai falar disso, porque a gente falar dos setores econômicos, a gente vai trabalhar esses setores econômicos, e a gente vai verificar exatamente também alguns problemas que a gente tem. Por exemplo, um dos importantes que a gente chama de hipertrofia, né? Que é a hipertrofia do setor terciário. Então nós vamos estudar isso, só aguardem, me acompanhem nas aulas, a gente vai chegar no momento certo, a gente vai falar dessa hipertrofia, beleza? Então a gente volta aqui e observa o seguinte, ó, mostra também a evolução que a gente tem da população segundo as grandes regiões. Lembrem, região mais populosa vai ser o Sudeste, que continuou crescendo desde a década de 90 para a década de 2000 e agora a década de 2010 ela continuou crescendo. Então, possivelmente, lá na década de 2020, né, 2030 também, a região Sudeste ela vai estar crescendo. Por quê? Porque a região Nordeste ela tem polos de atração. Quais que seriam esses polos de atração? Grandes indústrias, elas estão localizadas na região Sudeste. O que mais que a gente pode classificar aí? Grandes centros de estudo, né? Eles estão localizados também. Dá um exemplo de um grande centro de estudo. Você tem a USP, você tem a Unicamp, né? São dois grandes centros de estudo que estão localizados aqui na região, o quê? Na região Sudeste. Quais outros exemplos? Então a gente vai ter também a UFMG em Minas Gerais. Então a gente tem faculdade, o que também, a gente vai ter universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A gente tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também são importantes centros. Lembrando também que no caso específico, né, São Paulo mesmo não sendo a capital brasileira, é o polo econômico do país. Então, isso é uma relação de atração, relação de dispersão. Lembrem disso, relação de dispersão populacional é se você estivesse morando em uma cidade onde não tem condições nenhuma de trabalho. Então, se você não tem condição de trabalho, de emprego e de renda, aí o que acontece? Basicamente, essa área é uma área de dispersão. Não tem o que? Ensino, não tem educação. Então, essa área, ela tende a ser uma área de dispersão, uma área dispersora. Então, ela vai te empurrar, fazer você sair. Beleza? Vamos lembrar aqui a característica, ó. A região norte, ela aumentou a quantidade populacional
Exatamente esse aumento da região norte também, ele se deve aos projetos, o quê? Ele vai se dever, primeiro, à expansão da fronteira agrícola, a projetos de garimpo, né? E a projetos extrativistas, né? Projetos extrativistas relacionados à floresta e, anotem aí, e também relacionados o quê? Relacionados à questão do área de exploração extrativista mineral. Mas você falou garimpo? O garimpo que eu estou considerando aqui é aquela questão ainda não legalizada, sabe? Aquela área que é explorada ilegalmente. Então, essa aí eu considero essa como áreas de garimpo. Extrativismo mineral é essa liderada normalmente por empresas, né? Que você vai ter grandes empresas. E também, nesse caso aqui, a gente observa que todas as regiões brasileiras, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, elas tiveram avanço da década de 90 para 2000 para 2010. Então, elas tiveram um avanço no crescimento da população. Por que aconteceu isso tudo, amigo? Como que aconteceu esse tipo de crescimento? Esse tipo de crescimento, ele aconteceu porque a maneira de coletar as informações, ela melhorou. Como assim? Antigamente, você ia nas casas e levava, por exemplo, você ia levar uma folha, você levava uma folha, entregava para a pessoa essa folha, né? Fazia as perguntas e anotava todas em uma folha. Beleza, imagine, por exemplo, se você perdesse uma dessas folhas. Então quer dizer que os dados eles ficariam comprometidos. E várias vezes, ao chegar nas áreas rurais, chegar em áreas urbanas muito distantes, né? Poderia ter uma chuva, qualquer problema, né? Ia o quê? Ia atrapalhar nesses dados aqui. Hoje, como é feito, né? Hoje os dados, eles são todos repassados via satélite. Então, vamos pôr aqui, vamos trabalhar pela internet, né? Então, quando é feito o processo para recenseador, o recenseador ele é treinado para utilizar uma tecnologia bacana, né? Então, ele já recebe os dados e na hora que já fala com ele, ó, tem 5 pessoas na casa, quantos homens? 2, qual a idade? Tá, quantas mulheres? 3, qual a idade? Ele já marca, esses dados já são enviados automaticamente. Então não tem o perigo de quê? De perder esses dados e eles comprometerem o resultado final. Então um dos avanços, ele é também relacionado à questão do avanço tecnológico em relação à coleta dos dados. Deixa anotado isso aí. Não esqueça. Vamos observar aqui também, ó, que a região Nordeste ela teve um aumento, né? Um aumento um pouquinho mais expressivo que nos outros lugares a partir de 2010. Isso se dá também ao aumento de quê? Políticas de fixação da população. Isso é uma coisa também que a gente não pode esquecer. Existem políticas de fixação da população em nível brasileiro. Hoje é mais interessante fixar a população lá na terra dela, lá naquela área que ela nasceu, do que fazer aquele processo todo migratório interno, né? Por exemplo, as pessoas que saem do Nordeste para vir para São Paulo, ou então, que era o sonho, né? Muitas vezes o sonho e a meta de vida das pessoas era nascer no Nordeste e vir para São Paulo. Era quase que uma escola de formação. Muitas vezes algumas pessoas ouvem eu falando isso, elas acham até ruim, mas era o que acontecia. Mas por que a pessoa saía do Nordeste e ia para São Paulo? Né? Porque ela não tinha nenhum tipo de condição de vida. Então, as políticas governamentais hoje, elas são destinadas ao Nordeste. Teve também o quê? Um grande investimento, não só Nordeste, mas Sudeste, né? E também lembrando que hoje existem políticas para fixar a população na área dela, beleza? São campanhas de valorização e também tem construção de quê? De várias áreas no Brasil educacionais. Então esses polos educacionais, eles são construídos para que as pessoas elas fiquem onde elas estão. Então muitas vezes a pessoa poderia sair somente para fazer a faculdade. Hoje ela tem a possibilidade de fazer a faculdade lá onde ela está, através de modelos que EAD, né? Igual no caso você está vendo uma aula em EAD. Então no caso o modelo EAD também, ele salva muito. Então uma das maneiras da população ela ficar na área dela é essa. Lembra que a gente tem também expansão, né? A gente tem expansão das lavouras de soja, beleza? Também para a região Nordeste e projetos de fruticultura no São Francisco, que a gente já falou mais de uma vez sobre esses projetos de fruticultura, certo? Não vamos esquecer disso, deixe isso aí atento. O Sudestão, né? Sudeste a gente só lembrar que todas as vezes ele também vai ter um crescente, mas o crescente maior dele aconteceu de
90 para 2000, certo? 90 para 2000 a gente teve uma grande saída, né? Vamos dizer, um grande crescente nessa área, mas a gente continuou lembrando que continuou o crescimento porque a região sudeste é uma região de atração, né? Mas ainda continua com crescimento. Região sul, o crescimento aqui nesse caso, ele é um crescimento mais tranquilo, bem mais tranquilo que nos outros lugares, né? Que nas outras regiões. Ele é um crescimento baixo, exatamente principalmente pela questão da formação. O índice de fecundidade na região sul, ele é o quê? Ele é baixo, né? Ele é baixo. O que é índice de fecundidade, então, Elmo? O que é índice de fecundidade? Boa pergunta. O que seria esse índice de fecundidade? Índice de fecundidade é aquele índice, né, aquela capacidade da mulher que ela tem em ter filhos na idade reprodutiva, né? É calculado basicamente, a gente calcula esse índice, ele varia, mas existe uma variável aí, a gente pode calcular ele era calculado a partir dos 14 anos. Então existia uma média dos 14 aos 39, a gente já pode alongar isso aí mais um pouquinho, diminuir aqui, vamos pôr. A gente pode calcular esse índice em torno de 13 anos, né? De 13 até os 39 hoje, dependendo, isso em condições normais, viu, gente? Mais de 39 normalmente, a gente já sabe que tem algumas complicações na gravidez, mas a gente está calculando em condições normais. O índice de fecundidade brasileiro, ele já chegou a ser 6,4. E hoje o índice de fecundidade brasileiro está em torno de 1,2. Né? Algumas regiões beirando o 0,8, algumas regiões beirando o 0,8, a maior parte dessas regiões beirando 0,8 estão na região sul, onde tem a melhor qualidade de vários locais, né? Lembrando que não são todos os locais da região sul que tem um grande IDH, né? Que é Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente vai falar, a gente já falou um pouquinho dele, mas a gente vai falar agora mais especificamente sobre o desenvolvimento humano também, certo? Então, vamos continuar observando isso aí. Beleza? Olá, evolução da população urbana, né? A população urbana, ela cresce principalmente nas áreas mais urbanizadas, igual no Sudeste, né? Então, lembre, o Brasil, ele é um país, o quê? Um país predominantemente urbano. O que vai diferenciar essa população urbana dessa população rural, Elmer? Você vai sair o quê? De áreas de produção. Como assim? Áreas de produção desse bem primário, né? Então, esse produto ligado à agropecuária. Então, quando você vai para uma área de produtos mais industrializados, então você está indo o quê? Especificamente para uma área urbana. Então, é falado que áreas onde você não tem áreas de produção são áreas urbanas. Então, o Brasil, ele cresce de forma o quê? Desordenada no campo urbano, mas a gente tem a população urbana, ela crescendo mais que a população rural. Olha que bacana, se a população urbana, ela cresce, a tendência da minha população rural é o quê? Diminuir. Onde que a gente teve um aumentozinho da população, o quê? Rural. A gente teve um pequeno aumento lá na região norte, uma diminuiçãozinha na região nordeste, diminuição na sudeste, diminuição na sul, e a gente tem o quê? Quase uma estabilização na região centro-oeste, né? Na população rural. Então, vamos ficar esperto com todos esses dados, porque são dados importantes para a gente. Beleza? Então, a gente tem que ficar muito esperto e saber disso. A gente vai falar agora dos aspectos gerais dessa população. Lembrem desses aspectos gerais, que isso é questão que cai muito em hora de prova. Então, vamos fazer agora aquele exercíciozinho bacana para fixar o conteúdo. Certo? Aí vem. Vamos falar o quê? Na hora que a gente já começa é falar do seguinte. Embora o Brasil esteja, né, colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número
relativamente baixo. A essa relação de população versus áreas, damos o nome de Olá. Mas tem um conceito aí que você não falou ainda. Não, mas a gente vai falar dele agora, ó. Eu tenho populoso, eu tenho povoado, eu tenho super populoso e eu tenho super povoado. Certo? Eu vou ter esses dois aspectos, esses 4 aspectos aí, né? Quando eu falar que um país é populoso, eu estou levando em consideração o quê? Eu estou levando em consideração a população total. A população total é basicamente a minha população absoluta. Então, quando eu falar da população absoluta brasileira, lembre do último dado do censo, a gente tem o quê? Aproximadamente 190 milhões de habitantes. Beleza? Então, eu estou levando em consideração o último dado que a gente tem. Então, nesse caso, a minha população total é a mesma coisa da minha população absoluta. Né? Então, lembre, o Brasil é um país muito populoso. Por que o Brasil ele não é um país povoado? Quando eu falar da relação de povoamento, eu estou falando o quê? Da concentração da população absoluta dividido pela área. População absoluta dividido pela área do Brasil, ela é aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado, exatamente pela extensão do nosso território. Então a gente tem que ficar ligado nessas palavrinhas aqui. Elas levam muita gente o quê? Para queda. Então, olha para você ver, na hora que cai esses conceitos, você ia falar, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi esse conceito. É tranquilo a gente levar em consideração esses conceitos, certo? Então eu vou levar em consideração aqui a questão do povoado, né? População absoluta dividido pela área brasileira. Então dá aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nesse caso, qual o nome que vai receber quando eu falar o quê? Quando eu fizer o cálculo população, né? População dividida pela área. Né? A relação de população e área. Então, nesse caso aqui, população e área, eu vou calcular o quê? Taxa de crescimento, índice de desenvolvimento, densidade demográfica, taxa de natalidade ou taxa de fertilidade. Taxa de natalidade é número de nascidos. Taxa de fertilidade vai ser o quê? Isso que eu falei para vocês, basicamente, a taxa de fertilidade é das mulheres terem a capacidade desse período fértil, né? Essa possibilidade das mulheres terem filho nesse período considerado fértil. Taxa de crescimento, índice de desenvolvimento. O índice de desenvolvimento a gente vai trabalhar esses índices. E a taxa de crescimento é uma taxa que a gente trabalha estimativa. Então, nesse caso, eu trabalho a densidade demográfica. Certinho? E se eu falasse o quê? Crescimento vegetativo da população, Elmer? O que é o crescimento vegetativo? Anotem, o crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Como assim? Então, se eu não tiver nenhum tipo de interferência e cair lá na prova para vocês falando sobre crescimento vegetativo, o crescimento vegetativo nada mais é crescimento vegetativo que, lembrem disso, o crescimento vegetativo, ele é o crescimento natural de uma população, né? Então, toda vez que eu falar de crescimento vegetativo, é crescimento natural da população, beleza? Seguindo aí, a gente vai falar agora de quê? Ó. Mas falta 2 conceitos, superpopuloso e superpovoado. Quando cair aqui pra gente a expressão super,
Aí vocês lembram o quê? Em população, quando a expressão super ela cair, quer dizer que os países eles já têm uma certa dificuldade de manter o quê? De manter os recursos para a população. Então, quando cai a expressão super, quer dizer, em população, lembrem disso, quando cai a expressão super em população, quer dizer que os países têm dificuldade para gerar recursos, né? Recursos de subsistência. Porém, isso é um pensamento relativo. Porque a Índia é um país o quê? Super populoso e super povoado, né? Então ela tem aproximadamente aí, ela vai ter uma relação de aproximadamente 250 habitantes por quilômetro quadrado. Na Bélgica, eu tenho uma relação de aproximadamente 308 pessoas por quilômetro quadrado. Porém, na Bélgica, eu não tenho o quê? Eu não tenho essa carência de recursos igual a gente tem na Índia. Então, depende muito da evolução do país aguentar essa superpopulação. Então, superpopulação, quando coloca super, é quando está em risco a questão da subsistência de acordo com o nível de evolução do país. Anotaram? Então, vamos lá. 2. A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. Isso a gente falou, né? A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é... Maior número de habitantes, lembrem, é a região Sudeste. Menor número é a região Centro-Oeste. Certo? Região Centro-Oeste. A gente vai corrigir a 3 agora. Estudos recentes sobre a população brasileira explicam a situação apresentada na tabela acima como resultado da... Aí eu coloquei essa tabela aqui numa página inteira para facilitar para a gente. Observem aqui que de 1950 até 1995 a gente tem uma queda, né? De 3,17 para 2,76, 2,48, 1,89 e 1,32, né? Então a gente tem uma queda, vai caindo o crescimento populacional brasileiro. Certo? A gente quer saber as causas dessa queda do crescimento populacional. Vamos lá. A. Queda no índice de fertilidade das mulheres. Beleza, nas 2 últimas décadas. Foi nas 2 últimas? Não, ó. De acordo com a tabela, não foi só nessas 2 últimas décadas, não. A gente tem uma queda aqui nas 4 últimas. Beleza? Mas fala do indicador bacana aqui. O aumento da taxa de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil, eu vou levar em consideração o número de nascidos em um ano, beleza? Vamos imaginar aqui, número de nascidos em um ano, 1000. Ok, então a base de cálculo, né, eu vou pegar esse número de nascidos, então vamos pegar agora o número ali como a base de cálculo 1000, beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que saber a quantidade de mortos até completar um ano. Então, naquele primeiro ano de vida. Né? Então, naquele primeiro ano de vida. Então, quer dizer, por exemplo, se nasceu 1000 e morreu 100, então a taxa de mortalidade vai ser o quê? A taxa de mortalidade, ela vai ser calculada da seguinte maneira, vou colocar aqui até de outra cor para vocês. Vai ser uma taxa de 10 para cada 1000, beleza? Uma taxa alta, né? Taxa de 10% para cada 1000 morrem. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar especificamente, se eu tiver num país africano e o cara chegar lá, por exemplo, até 5 anos, ele vai cair na taxa de mortalidade infantil? Não, ele cai na taxa de mortalidade. Aí você vai imaginar basicamente o quê? Que a taxa de mortalidade infantil, que ela tá boa, né? Então que teve um trabalho bacana. Normalmente os países aí, alguns países beram, países desenvolvidos, eles têm o dado em torno de 0,3, né? Caso brasileiro, ele bera aí os seus 2, 3, né? A gente já teve variações, por exemplo, de chegar o quê? A gente já chegou, no caso especificamente, mas 0,2 é o... Não, tô falando, gente,
por cento, né? Por cento. Então a gente vai ficar esperto em relação a isso. Nesse caso específico aqui, vamos imaginar, o Brasil ele já teve dados, por exemplo, em torno de 30, depois ele já teve dados 20, 13, 9. Então, só para dar exemplo aqui para vocês, o Brasil ele tende a cair sempre. Vamos lembrar disso, a taxa de mortalidade infantil brasileira, ela cai demais, ela está em ampla queda. Lembrem disso, se você tem uma taxa baixa, quer dizer que você, uma taxa de mortalidade infantil baixa, quer dizer que você investe basicamente o seu dinheiro na população. Isso é um fator positivo. Olá, B, diminuição da entrada de imigrantes desde 1950, a gente não tem esse tipo de política, e da concentração da renda nacional, não. Especificamente, né, eles não vão fazer essa alteração específica ali, não. Então, quer dizer que se eu concentrar a renda, eu vou diminuir o crescimento populacional, a relação ela não é essa. C. Grande concentração da renda após 1970, acentuando o aumento da taxa da mortalidade infantil. Como eu falei com vocês, a taxa da mortalidade infantil nossa, ela só está caindo. E D. Diminuição da entrada de imigrantes desde 1950, associada à saída de brasileiros para o exterior, em busca de melhores condições de vida. Aí que ia ter saindo muita gente também, né? Então a saída tinha que ser muito grande. Então a gente tem que ficar esperto também nesse tipo de coisa. E a queda da taxa de fecundidade das mulheres associada ao mínimo de programação familiar. Bacana! Então, a E tá bacaninha, é o que a gente queria mesmo, era a E. Ó, o que a gente fala aí nesse caso específico da E? Queda da taxa de fecundidade das mulheres. Né? Essa taxa de fecundidade, como eu falei para vocês, que já chegou a 6,5, 6,4, né? A gente já chegou em taxas muito altas, taxa de fecundidade. A gente vai lembrar que ela hoje beira o quê? Ela está em torno de 1,2, né? Varia 1,4, 1,2, então ela está bacana. Então vamos lembrar, então ela está beirando ali o 1, né? Está sempre beirando o 1. É importante saber disso, que essas questões, o quê? Essa questão da diminuição da taxa de fecundidade, um dos fatores é o aumento da escolaridade, beleza? O aumento das questões tecnológicas, os níveis tecnológicos, o acesso da informação, fez a anotação aí? Lembrem disso. O acesso à informação, o acesso aos métodos contraceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Ué, então você está falando que porque a mulher trabalha, então... Isso, por quê? Essa entrada da mulher no mercado de trabalho, ela vai influenciar isso. Por quê? Porque ela, nesse processo de construir uma carreira, normalmente ela evita os filhos, né? Então ela diminui a quantidade de filhos. Isso é um fator que também a gente consegue verificar hoje, né? A gente consegue verificar hoje de maneira mais clara o que? Na sociedade brasileira. E também a gente vê o que? Há um mínimo de, ó, na hora que a gente fala, e há um mínimo de programação familiar. Essa programação familiar, ela existe exatamente por causa dos programas contraceptivos. Mas o Brasil, lembre, o Brasil ele não tem um programa de controle de gestação, né? O que é um controle de gestação? É o pré-natal? Não, pré-natal o Brasil tem. O pré-natal brasileiro ele é até bem feito. O Brasil ele não tem, basicamente, controle de gestação igual existe, por exemplo, na China. E na China existe a quantidade de filhos. Você pode ter um filho só, né? Se o primeiro nascer menina, você pode tentar ter o segundo, que vai ser o quê? Que tem que ser menino. Se for menina, tem que realizar o aborto, né? Ou em alguns casos pode ser colocado para adoção. Então a gente fica esperto em relação a isso, certo? Então eu aguardo vocês para as próximas aulas.